25 foi um ano muito duro. E nesse ano de 25 a gente viu muita gente saindo da atividade. Quem não se estruturou, se preparou e não tem caminhado nessa linha de profissionalização e verticalização, tem sofrido bastante. Comparado com 4 anos atrás, as pessoas estão mais abertas porque elas descobriram que esse é o único caminho. Tomaram muita pancada, Tomou muita pancada e tá todo mundo vendo que se não for assim, a gente vai parar. Os psicultores estão entendendo que a tecnologia é a única alternativa para que a gente consiga ter eficiência e manter os negócios rodando a longo prazo. E é um ponto que a gente tenta conscientizar o restante do setor que a melhor forma da gente influenciar é estando na discussão. É abrindo as portas, é discutindo, é escancarando nossos problemas e buscando soluções juntos. Então, o que eu costumo dizer é que a gente precisa de atrair boas empresas profissionais, mostrar esse potencial de Minas, quebrar algumas dessas barreiras regulatórias e de infraestrutura, principalmente na parte de energia, que é um entrave gigantesco que a gente tem. Esse, para mim, é um dos grandes focos. A gente precisa ter um primeiro frigorífico exportador de Minas, a gente precisa trazer essa questão da exportação, da rastreabilidade, do controle para a cadeia mineira, que isso vai abrir muitas portas. Alô para você que está acompanhando o podcast Seafood Brasil. Aqui é onde você se informa da água ao prato. Você fica sabendo tudo o que acontece na cadeia produtiva com convidados muito especiais. E nesse episódio nós temos um convidado muito especial que é o Pedro Rivelli. Pedro, prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Obrigado. O Pedro, ele é presidente da Peixe MG e diretor de operações, presidente também da GTM Alimentos. Pedro, hoje a gente vai explorar vários assuntos aqui. O principal assunto que eu queria tratar contigo, ou pelo menos o primeiro deles, é essa experiência de um grupo muito tradicional na avicultura e que observa o peixe com potencial e investe no pescado. Então, queria que você contasse um pouquinho sobre o que motivou o grupo a olhar para o pescado com carinho. Legal, cara. Foi assim, eu fiquei um tempo fora, né? Então eu estudei, fui trabalhar em multinacional e voltei para a empresa da família. Você foi para a França, é isso? Fui para a França, morei 2 anos na França, depois da França eu voltei e trabalhei na Kraft Heinz, liderando a área de Go-to-Market Brasil. Olha aí. E aí depois dessa experiência eu decidi voltar para o negócio da família, vendo um potencial no negócio. E lá dentro do negócio a gente teve algumas dificuldades no processo de sucessão como um todo. Então tinham dificuldades tradicionais, normais de uma sucessão de empresa familiar. E eu comecei a identificar que talvez ali não seria o caminho. Mas naquele momento, a Rivelli distribuía na marca própria tilápia. E era um produto que vinha crescendo muito. Tá, mas era uma composição de mix ali. Era uma composição de mix produzido por terceiros, etc. E a gente começou a identificar que tinha um potencial de margem e que tinha um potencial de desenvolvimento daquela cadeia, o que chamou atenção. E aí, ao mesmo tempo disso, vendo empresas referências no setor, como Copacol, Cevale, que já puxavam esse movimento. Sim, puxaram a fila. Começou a chamar a atenção. Em paralelo a isso, a gente escutava um boato que Três Marias era o melhor ambiente do Brasil para se produzir peixe. Eu lembro disso. E aí a gente começou a cruzar as conversas e a olhar mais para esse segmento. Coincidindo com isso, com a minha decisão de não seguir no negócio da família, de tocar um negócio independente, a gente começou a pesquisar negócios e aí eu fui aprofundando os estudos no potencial da cadeia produtiva do peixe, especificamente da tilápia, e a gente acabou encontrando uma oportunidade na piscicultura e a gente adquiriu uma piscicultura já pensando que ali seria a semente de um projeto de verticalização que hoje é a GTM. Ah, perfeito. Então ali foi um embrião, a semente, o alevino do projeto. Exatamente. Em julho de 2022, a gente comprou uma piscicultura que vinha passando por dificuldade financeira, uma piscicultura antiga,
mas que tinha toda a parte documental e etc. E já tinha um volume pequeno, mas um volume que fazia ali na casa de 30 toneladas, 35 toneladas mesmo. Tá. E a gente decidiu, a partir dessa piscicultura, fomos reformando, ampliando, etc. E construindo uma nova estância da tilápia. Eu falo que muita gente que foi lá antes e visita lá hoje não reconhece, porque são lugares totalmente diferentes. Tá. Né? Hoje a gente produz na casa de 200, 250 toneladas mês lá, naquela mesma área, na mesma estrutura, seguindo um movimento que a gente tinha como diretriz quando a gente chegou, de se tornar referência no segmento. Tá. Então a gente fez uma piscicultura e hoje estamos trabalhando para seguir evoluindo. Em setembro do ano passado, fizemos a união com a GTM, que era uma distribuidora de pescados, fazendo esse movimento de verticalização. Então hoje a gente tem a piscicultura, tem o frigorífico e tem a distribuição, compondo esse projeto e avançando nesse projeto de verticalização. Perfeito. Vocês só não têm a parte de produção de ração. Ainda não, mas está no projeto. Tá. Então, na perspectiva, meados de 2027 a gente começa as obras para operar em 2028 a produção de ração. Então esse é um pouco do desenho que a gente tem. Obviamente tudo é dinâmico, né? Claro. A gente tem que seguir analisando, entender custo de capital, necessidade de mercado, mas a gente entende que tem uma boa oportunidade nessa verticalização. Pedro, voltando um pouquinho no tempo, pensando do ponto de vista setorial ali, né? Três Marias, um potencial absurdo, todo mundo dizia que ia despontar como um grande polo, né? De fato aconteceu isso. Mas em 2022 vocês compram essa piscicultura, né? E fazem crescer, mudam um pouco o processo produtivo, atingem uma alta produtividade. Mas como é que estavam os vizinhos? Como é que estava o setor organizado no entorno de Três Marias, Morada Nova, por exemplo? Nesse momento? Naquele momento a gente tinha 2 ou 3 produtores referências que já eram os grandes produtores, mas a gente falava de 20, 30 produtores médios, mais ou menos no tamanho dos nossos, além dos pequenos ali de agricultura familiar, etc. Muita coisa se desenvolvendo, muito processamento clandestino. Sim. Acontecendo, mas um mercado desestruturado, com um potencial enorme, que passa por suas oscilações, mas que sofria muito e ainda sofre com a dificuldade de infraestrutura na região, né? Então, aquele movimento de empresas que queriam se instaurar na região, se estruturar, mas não tem energia, mas não tem licenciamento ambiental, não tem asfalto, depende de balsa, etc., ainda mas a gente tem evoluído nesse sentido, um grande limitador da região. Tá. Hoje em dia, o que aconteceu? O mercado em 22, de 22 para 23, o mercado passou uma alta de preços, que deu uma respirada no produtor, o que inverteu em 2024, e aí foi um final de 2024 muito apertado. Alguns devem ter saído da atividade nesse momento. 25 foi um ano muito duro. E nesse ano de 25 a gente viu muita gente saindo da atividade. Tá. Muita gente parando, muitos negócios que eram bons negócios encerrando as atividades, os juros pressionando muita gente. Então esse ano foi um ano duro para o produtor. Quem não se estruturou, se preparou e não tem caminhado nessa linha de profissionalização e verticalização, tem sofrido bastante. Tá, e não é todo mundo que consegue, né, fazer essa verticalização. E tem poucas âncoras, né? Quando a gente compara, por exemplo, com a avicultura, as integradoras, elas são âncoras de levar tecnologia, de segurar capital, né? Então, quem investe normalmente é a integradora. O pequeno e médio produtor, ele é um integrado que ele praticamente presta um serviço e está ali, ele tem uma boa remuneração por aquilo, mas a estrutura de capital e organizacional e profissional está na integradora, né? O que é um modelo que ainda não chegou
na nossa região. No Paraná a gente já enxerga, já tem um pouco mais, alguma coisa acontecendo em São Paulo, mas ainda não acontece tanto no peixe, e eu acho que uma oportunidade de amadurecimento. Eu acho que isso vai acontecer, acho que o mercado vai amadurecer nesse sentido, mas a gente ainda tem alguns desafios, principalmente a nível de controles, para que isso aconteça, né? Eu costumo falar, no frango você chega num galpão, você conta eles com facilidade, você enxerga se as coisas estão indo bem. No peixe isso é um risco, né? Você não sabe o que está debaixo d'água. No peixe você tem um escape num tanque um escape num tanque rede que pode virar um problema para o integrado. Eu fui lá, forneci o alevino, forneci a ração, e na hora que eu fui tirar não tinha nada, e aí o que eu vou fazer? Sim. Então você traz um risco, uma insegurança, que a gente ainda tem poucos mecanismos. Eu acredito muito que a tecnologia vai vir, o intercâmbio com outras cadeias de pescado podem nos ajudar muito. Inclusive ano passado a gente foi na Noruega, visitando a Aquanor, vimos muita coisa legal que poderia agregar, muita coisa que a gente tem para trazer e para multiplicar aqui, que pode viabilizar e destravar esse tipo de situação que a gente tem hoje. Hoje você sente o produtor mineiro mais preparado e disposto também a investir em tecnologia para aumentar a produtividade e performance? Hoje eu sinto que, comparado com 4 anos atrás, as pessoas estão mais abertas, porque elas descobriram que esse é o único caminho. Tomaram muita pancada, Tomou muita pancada e tá todo mundo vendo que se não for assim, a gente vai parar. Entendi. Tá todo mundo vendo um vizinho que começou antes dele, desistindo, parando, etc. E com uma dificuldade absurda de mão de obra. A gente está numa região, Morada Nova tem um salário mínimo mais que o dobro do salário mínimo do Brasil. Olha aí. E não se consegue gente, né? Assim, é uma cidade que vive pleno emprego, aonde o pescado é a principal atividade. Tá. Né? A gente tem um estudo na associação que 30% da população economicamente ativa dos municípios no entorno do Lago de Três Marias trabalham com peixe. Então pensa, 30%. Então quem não está, se a gente for olhar o impacto direto e indireto, a maior parte da população vive daquilo. E você tem toda a economia de suporte. Toda a economia de suporte que está ali. Então o impacto é muito grande, é uma realidade, o custo dessa mão de obra é caro e a qualidade é uma dificuldade de qualificação, é uma dificuldade de empenho. Não necessariamente as pessoas querem viver aquelas coisas. Então eu falo muito isso assim, antes a gente fazia muita coisa no braço que hoje não dá pra gente fazer. Antes a gente dependia de força bruta, que a gente tem que criar alternativas que a gente possa empregar mulheres no negócio. A gente tem que pensar nisso e a única alternativa para isso é tecnologia, é automação, é inteligência, é controle, é processo. A gente viu isso lá na Noruega. O tratador está em Oslo, enquanto a piscicultura está aqui, ele está acompanhando via câmera, entendendo, acionando. O trato é totalmente automático? Não, tem uma pessoa lá direcionando, mas ela está num centro com 200 câmeras, num centro de controle que ela está monitorando tudo. Sim, no continente, ele não precisa ficar ali no meio da salmonicultura. Ele não precisa estar isolado naquele lugar, etc. Né? Então, eu acho que hoje a gente tem várias pisciculturas que não conseguem tratar todos os dias porque não tem gente para isso. E daqui a pouco isso vai virar uma realidade. Os piscicultores estão entendendo que a tecnologia é a única alternativa para que a gente consiga ter eficiência e manter os negócios rodando a longo prazo. Mais um exemplo da avicultura aí, né? Provavelmente, porque essa questão da tecnologia já foi superada. Hoje, assim, se chega alguém, imagino eu, né? E oferece um produto, um serviço que vai melhorar em 2% da performance, você já compra na hora, né? Porque esses 2% às vezes é a tua margem ou come um pedaço importante da tua margem. É exatamente. Você consegue testar e provar isso com muita facilidade. Porque era um desafio ali atrás. Né? Qualquer pessoa que chega para a gente oferecendo uma coisa nova no peixe, aí tinha muitos poucos dados. Sistema de gestão era uma inovação lá na época, que, hoje em dia, né, e para outras cadeias já é uma coisa normal. Então, são coisas simples que vão viabilizando, que a gente começa a enxergar e a trazer grandes
inovações que podem, de fato, disruptar o setor. Maravilha. Bom, esse trabalho de expansão da piscicultura em Minas Gerais, de certa forma, está conectado também com a organização setorial, e a PeixeMG especificamente, né? Mas ela também passou por uma transformação grande, né? Inclusive a sua entrada aí, mais ou menos um ano atrás, também é um reflexo desse movimento. Queria que você contasse um pouquinho da história da PeixeMG até a sua entrada também. Legal. A PeixeMG é uma associação antiga que surgiu lá no Lago de Furnas, né? Existiam outros movimentos, mas a base dela foi no Lago de Furnas, com a Silvia, que hoje é secretária, hoje é conselheira nossa, estava lá. E aí passou-se um tempo com uma falta de uma representatividade geral do Estado, e aí através do Jorge, do Leonardo Romano e do Toyota em Morada Nova, se juntou, aproveitou-se a associação e se reestruturou ela há uns aproximadamente 6, 7 anos atrás. Já direcionando mais para Três Marias aí. Já direcionando para unir e, na verdade, desenhando aquela ideia de que temos 4 grandes polos em Minas, que são o Triângulo Mineiro, onde nós estamos aqui hoje, sul de Minas, principalmente com o Lago de Furnas, Três Marias, Zona da Mata e Serra da Mantiqueira, na verdade, 5 polos, né, com características diferentes. Né, a gente tem na Zona da Mata prioritariamente ornamental, e a gente tem um grande polo de produção ornamental baseado em Muriaé, onde 70% do peixe ornamental do Brasil sai de lá. É mesmo? Eu não sabia disso. E é o segundo maior polo do mundo, Muriaé. É uma coisa fantástica, vale muito a pena visitar, conhecer, além de ser bonito, né, a nível de peixes bonitos, do aquarismo e etc. Mas tem mais de 400 produtores familiares lá, pequenas propriedades, que desenvolvem peixe. Inclusive, esse ano a gente teve a primeira certificação e preparação para exportação desse peixe ornamental. Então tem um polo de excelência em Muriaé, que engloba, se eu não me engano, 10 municípios no entorno, que são municípios que vivem muito do peixe, que vivem essa cultura de produzir peixe. Tem a Serra da Mantiqueira, principalmente com a truta. Sim. Então Minas é a líder em truta. Sapucaí-Mirim. Ali a região, que atende principalmente ali a São Paulo, mas é a divisa. E aí Furnas, Três Marias e Triângulo, basicamente em tilápia. Né, que com Morada Nova nesse destaque, sendo o maior município produtor de tilápia do Brasil hoje. Então a associação veio para isso, com essa ideia. Então a sede ficou até o ano passado, até na verdade esse ano, quando a gente reformou o estatuto e o regimento interno, a gente transferiu a sede para Belo Horizonte. Com a minha chegada, a ideia era que a gente já tivesse em Belo Horizonte para garantir essa visão. Como um todo, a gente tem pessoas nos polos que são as referências, mas ali pensando muito em estar próximo da Assembleia Legislativa, estar próximo da CEAPA, e conversar para melhorar esse ambiente de negócio do Estado, para que a gente destrave as regulamentações, as coisas, para que a gente traga bons negócios e atraia grandes investimentos para o negócio. Quais são os entraves principais, se tivesse que resumir? Para mim, a gente tem alguns entraves, principalmente a nível de licenciamento ambiental e de infraestrutura. Então, quando a gente fala de infraestrutura, são grandes coisas. Eu falo que o patamar de produção de Minas Gerais hoje, a gente já deveria ter um frigorífico habilitado para exportação. Quando a gente conversa na região de Morada Nova, num papel de pão a gente vê uma Copacol de produção. Só que pulverizado em 50. E desses 50, 5 ou 6 estão regularizados. Entendeu? Então essa economia toda que a gente falou, de certa forma, a maior parte dela é informal. A maior parte é informal. E outra coisa, um impacto que, se a gente tivesse uma infraestrutura e um ambiente regulatório que permitisse, a gente já estaria preparando para exportação, a gente estaria desenvolvendo esse pessoal. Então a gente tem um trabalho que o Sebrae tem feito em capacitação e etc., que a gente já está preparando 15 ou 16 desses informais para formalização. Inclusive foi feito um selo de inspeção municipal que viabilizou e melhorou muito a qualidade desse produto que é produzido na região. E aí o que a gente tem preparado tudo bem,
Agora a gente tem alguns que a gente tem que, ou ele se regulariza, ou para que viabilize quem está investindo e qualificando o negócio. Claro. Então, a gente tem feito isso, a gente tem viabilizado, a gente fez um trabalho muito forte agora com essa questão da importação do Vietnã, que tem um impacto muito grande na piscicultura, principalmente. Aqui, que a gente ajudou a articular no governo do estado a tributação desse peixe que chega de lá. E temos a conversa das exóticas invasoras, que estava a nível nacional e hoje acontece a nível estadual, que é um entrave... Poemas locais aí. Exatamente, que a gente coloca. Então agora nós estamos aprovando, tá para ser aprovado, vai ser votado no plenário segundo turno. Esse ano a gente teve a aprovação em primeiro turno e a alteração na comissão da Lei Mineira da Aquicultura, que a gente visa melhorar esse ambiente de negócio, nessa parte de licenciamento ambiental e fazer a intermediação com os órgãos. A gente tem um outro grande entrave para essa parte de licenciamento ambiental, que é a falta de interesse das concessionárias de energia elétrica, no nosso caso principalmente em Três Marias, CEMIG e Codevasf, de permitir ou de dar a anuência que é exigida na lei para o licenciamento da atividade. Porque a CEMIG tem no contrato dela uma prerrogativa que ela não deve deixar nenhum tipo de intervenção acontecer na beira do lago. Mas a partir do momento que eu recebo uma cessão de uso do Ministério da Pesca, eu tenho direito a ter uma intervenção mínima para acessar. Claro. Então existem esses entraves da legislação que fazem... Certo conflito a legislação federal com a estadual. Exato. E o privado também, porque são concessionários de energia. E aí que eu te falo, uma grande empresa com um investimento robusto, ela toparia correr esse tipo de risco? Não quer. Ela não quer. Então o que acontece? A gente acaba limitando a qualidade do empreendedor do segmento por causa por causa desses entraves regulatórios. Sim. Então hoje... Porque tem que ser meio aventureiro para tocar. Porque tem que ser meio aventureiro. Tem que estar ali e talvez depender daquilo e querer que aquilo tal e aquilo... E ótimo, que a gente muda a vida de muita gente, conta várias histórias legais. Mas ao mesmo tempo a gente precisa de viabilizar que daqui a pouco tragam bons investimentos e que tenham coisas sólidas para que a gente consiga inclusive ser competitivo com... Sim. Empresas profissionais e grandes e verticalizadas que estão vindo no Brasil, que é o movimento que tem acontecido. Você tem um desafio grande aí do âmbito privado, né? Depois dessa reformulação do negócio aí da GTM, mas ao mesmo tempo você topou entrar aí na PXMG. Como é que foi essa decisão? Isso foi coordenado com o próprio setor e tal? Na verdade a gente preferia que fosse outra pessoa que estivesse lá. Mas a gente viu que se a gente não tomasse frente, a gente não teria essa articulação e essa coordenação pensando em melhoria desse ambiente de negócio. Então, para nós, como segmento, é muito estratégico, porque a gente precisa que esse ambiente de negócio esteja propício para que o nosso negócio se desenvolva. Então, a gente se juntou com algumas das principais empresas do estado hoje, tentando trazer todo mundo para a associação, tentando montar um conselho de administração forte dentro da associação, para que a gente, inclusive, profissionalize a associação no médio e longo prazo, e a gente consiga melhorar esse ambiente de negócio para que os nossos negócios prosperem também. A gente entende que é estratégico para a gente poder discutir junto com as outras empresas aqui assuntos como a importação do Vietnã, assuntos como a exótica invasora, que impactam diretamente. Né? Se a gente fala os investimentos dos últimos 5 anos que nós fizemos, se uma legislação dessa de exótica invasora passa, mata todo esse investimento. Vai tudo por água abaixo. Então, como que a gente traz essa segurança de longo prazo para o negócio? A gente estar participando dessa discussão. Entendi. Então, é um ponto para nós estratégico e é um ponto que a gente tenta conscientizar o restante do setor que a melhor forma da gente influenciar é estando na discussão. É abrindo as portas, é discutindo, é escancarando nossos problemas e buscando soluções juntos. Porque eu entendo que o governo ele tem interesse que esse negócio se desenvolva. Ninguém está aqui pensando, porque o impacto social disso é muito grande.
E outra, em geral, a gente está em regiões que outros negócios não estariam. Né? A cadeia da piscicultura, ela tem uma atividade que atua em regiões pobres, subdesenvolvidas. Sim. E levam dignidade para aqueles lugares. É verdade. Então, é um indutor de desenvolvimento econômico e de transformação de vida, como você falou. Exatamente. Quantas histórias bonitas a gente não enxerga dentro dessas pisciculturas? Sim, é verdade. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso episódio aqui, mas eu queria explorar contigo um pouco de perspectiva para o futuro, né? Minas Gerais, a gente está aqui em Uberlândia. Ontem, durante a abertura da AquaShow, houve até um momento que colou uma competição ali, alguém falando, ó, Minas Gerais já vai passar São Paulo e tal. Competições à parte, o Brasil todo está crescendo, né, na piscicultura, mas de fato Minas desponta para ser líder. O que você acha que determina isso? São condições ambientais, é o perfil do empresário? Tem uma questão do perfil do empresário também que é muito interessante, que desde antes de grandes empresas entrarem lá, já havia uma fama de que o mineiro é muito criativo, né? Os produtos processados ali de valor agregado diferentes do Brasil inteiro, feitos a partir de tilápia. Então, o quanto que isso também contribui para essa visão de potencial liderança aí de Minas Gerais? Pelo menos em alguns segmentos aí da tilapicultura, né? Exato. Eu acredito muito nisso. Eu costumo falar, cara, que Minas Gerais tem um potencial gigante, mas a gente tem baixa capacidade de execução. Em comparação com o Paraná, tem um potencial muito mais limitado que o que a gente tem, mas uma capacidade de execução gigantesca, pela organização da cadeia, pela infraestrutura e etc. Mas Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil. Nós temos mapeado 368 PCH, CGHs e UHS que poderiam estar criando peixe. Meu pai. E nós estamos falando de 3 grandes polos. Tá. Né? A gente poderia ter muitas outras lugares produzindo e levando essa atividade com ele. Então, eu acredito muito no potencial mineiro, mas eu acredito que esse ambiente de negócio, ele precisa de facilitar, e a gente precisa de trazer essas empresas que puxam o setor. Eu concordo contigo plenamente dessa criatividade, dessa nossa capacidade de inserir a tilápia em outros momentos, de inserir. Hoje, antes a gente falava em sazonalidade de consumo, que o inverno caía o consumo. Hoje, na tilápia, isso é muito... Isso não acontece, Não acontece. O varejo está... Existe uma grande sazonalidade pela quaresma, mas o inverno tem uma... Ele sobe, mas não cai tanto, não quer aquele vale da morte como tinha antes. Exatamente. Talvez para outros peixes exista, mas para a tilápia, ela já caiu no gosto do consumidor. Verdade. Então, o que eu costumo dizer é que a gente precisa de atrair boas empresas profissionais, mostrar esse potencial de Minas, quebrar algumas dessas barreiras regulatórias e de infraestrutura, principalmente na parte de energia, que é um entrave gigantesco que a gente tem. Nós falamos de Morada Nova, os 3 principais frigoríficos da cidade rodam no gerador. Olha aí. Pensa, energia elétrica tende a ser um dos principais custos de um frigorífico. Claro. E aí você trazer isso para rodar no gerador é uma situação inacreditável. E ainda, ou é isso ou não roda frigorífico. E ainda assim, o negócio é viável. Imagina se a gente tivesse condição. Imagina se esse ambiente estivesse sendo favorável. Então, o que eu costumo falar é que a gente precisa de um trabalho coletivo para que essa capacidade de execução ela aconteça, e aí a gente tende a despontar. Tá. Eu acho que eu visitei o Paraná e acho que eles estão muito estruturados a nível de desenvolvimento, mas a gente tem muita coisa legal acontecendo aqui, tem muita coisa que o paranaense também pode vir aprender aqui pelos desafios que a gente passou no passado, principalmente da parte sanitária, e a gente pode trazer, principalmente a nível de tanque-rede, que é uma realidade diferente deles lá. Mas eu acho que a gente tem muita coisa legal aqui e que ainda com muito potencial de crescimento, de maneira simples e com pouca estrutura, pouco investimento comparado a outros lugares. Então, acho que sim, a gente tem muito potencial para passar São Paulo em curto prazo de tempo, e se o ambiente for favorável, a gente conseguir atrair bons investimentos, eu acho que Minas tem tudo para brigar com o Paraná pelo principal
polo produtor do Brasil. Maravilha. Aproveitando um pouco a tua experiência internacional aí também, a gente está no momento que o Brasil é o quarto maior produtor de tilápia do mundo, tem potencial, segundo a Peixe BR, aí para ser o líder em 15 anos, 16 anos. Mas eu queria que você desse um pouco do teu testemunho. Você não estava no peixe naquela época, né? Mas assim, qual é a tua visão sobre o potencial que especificamente Minas Gerais tem para se tornar uma fonte de tilápia exportada pelo Brasil para fora? Os produtores estão alinhados com essa demanda também? Porque claro que o mercado interno é muito forte, Sim. mas em algum momento, se a gente vai ser líder global, né, de produção, esse volume passa a ser escoado para fora também, né? Perfeito. Esse, para mim, é um dos grandes focos. A gente precisa ter um primeiro frigorífico exportador de Minas. A gente precisa trazer essa questão da exportação, da rastreabilidade, do controle para a cadeia mineira, que isso vai abrir muitas portas. Muita gente ainda enxerga isso como burocracia ou como coisa que não agrega valor, até que comece a vender produtos que a gente não venderia aqui, né? A gente fala com empresas fora do estado que estão vendendo escama, que estão vendendo couro, que falam de aproveitamento acima de 50% na tilápia. Olha aí. Né? Por quê? Porque eles estão aproveitando subprodutos e agregando valor nesse subproduto. Então, a gente precisa, estamos caminhando para isso, para que a gente consiga trazer uma cadeia rastreável, demonstrar toda a nossa sustentabilidade e ser, sim, o grande produtor de peixe do mundo. Eu acho que eu concordo plenamente com os números, com as projeções que a Peixe BR tem. Quando a gente olha para os países que estão na nossa frente, principalmente na tilápia, a gente fala, o modelo brasileiro é muito mais intensivo, a gente tem muito mais ambiente natural para isso. Por quê? Porque a gente tem água, a gente tem tropical, tem temperatura e tem matéria-prima para fazer ração, milho, soja e farinhas de carne, farinhas de peixe, farinhas animais em geral, porque o Brasil é um grande polo do agronegócio mundial. Então, eu acho que o peixe tem tudo para ser mais um dessas frentes. E acho que a gente tem outras coisas ainda para trazer. Eu acho que a tilápia é o precursor, é o que tem quebrado o preconceito do consumidor de comer peixe muitas vezes. Muita gente que antes não falava que eu não gosto de comer peixe. Tilápia eu gosto. A primeira como se tilápia não fosse peixe. Até. É como se a tilápia não fosse peixe. E daqui a pouco, quem sabe, a gente vai ter um panga viabilizando, um linguado, não sei. Eu não conheço o suficiente disso. Espero que daqui a 10 anos a gente esteja falando de uma categoria muito mais multiespécie, de um peixe muito mais presente na mesa do consumidor brasileiro e de um Brasil produzindo esse peixe que o mundo consome, porque a gente tem todas as totais condições para isso. Maravilha. Pedro, muito obrigado. Pessoal, foi um prazer aqui acompanhar a conversa com o Pedro Rivelli, presidente da Peixe MG e também diretor comercial e diretor de operações aí da GTM Alimentos. Fica em contato com a gente aqui, porque a gente sempre traz conversas de alto nível assim. Até o próximo episódio, então, e um abraço. Obrigado, Pedro. Obrigado. Valeu. Até mais, pessoal.